Nos próximos capítulos da novela Contigo Sim, tudo começa logo depois que a Alma, ao ter o seu bebê, como vocês já sabem, ela passou por um probleminha de pré-eclâmpsia e agora muito mal. Logo depois de ter tido seu filho, ela pergunta à doutora como que ela está. A doutora diz para ela que não vai mentir para ela porque o estado dela é muito delicado. A Alma fica zoiando e ela diz que o perigo ainda não passou e que ela não está conseguindo diminuir a pressão dela. A Salma pergunta a ela onde que está o Leonardo. A médica responde a ela que não sabe e a Salma pergunta se então ele deixou ela, se lhe abandonou. A médica diz a ela que não, que isso é ao contrário, que ele está o tempo todo ali muito preocupado com ela. A médica ainda diz que quando ele não está lá, ele não deixa de ligar perguntando como que ela está e também está cuidando muito bem da bebê. A Salma responde a ela que sim, o bebê, que isso para ela é o que mais importa, porque ele deve ser feliz porque ela sabe que vai morrer. A médica pergunta se ela está falando assim porque agora está em um momento de crise. A Salma fica calada e a médica diz que provavelmente eles estão ali falando sobre uma depressão pós-parto. Salma continua calada e a médica já vai querendo se levantar dizendo que quem sabe se trouxer o bebê dela para ela ali, se as coisas não vão. Só que a Salma nem deixa ela terminar de falar e diz que não quer ver a filha dela não. A médica pergunta então o porquê e a Salma responde a ela que não, porque se ela não tivesse engravidado, ela não estaria assim tão mal. A médica fica sem saber o que responder e a Salma diz que tudo que ela fez foi inútil porque de todas as formas ela perdeu o Leonardo. A médica tenta até falar com ela e diz que ela não pense assim e quando vai tentar explicar alguma coisa para a Salma diz ela que não, que ela se cale e que deixe ela em paz. Depois ela vira o rosto e a médica, sem saber mais o que fazer, apenas ela se levanta e sai. Um pouco mais à frente, outra enfermeira chega ali com o filho da Salma, fecha a porta e diz: olha aqui, eu trouxe seu filho, olha que linda ela está. A Salma olha revoltada e diz que não quer vê-la e manda ela levar de volta. A enfermeira fica até confusa e pergunta como? E a Salma responde a ela que já disse que ela leve ela porque não quer vê-la. Nesse exato momento aí é quando o Leonardo chega, ele entra, dá um olá e a Salma chama ele de meu amor e estica a mão lhe chamando. Leonardo fala com a criança e ela continua com a mão esticada pedindo para que ele se aproxime e que não deixe ela. Leonardo diz a ela que se acalme, se senta ali e diz que agora ele está ali. A Salma diz a ele que está com muito medo de morrer. Leonardo fica sem saber o que falar e ela continua dizendo que nunca na vida dela conheceu um homem como ele e que ela cometeu um grande erro de ter ido embora. Ele continua calado e ela diz que quando ela voltou, ela percebeu que já era tarde demais porque ela perdeu tudo. Leonardo pede para que ela esquece isso porque tudo já passou. Depois a Salma olha para ele e diz que ele veja como que ela está e que a rejeição dele está lhe matando. O Leonardo diz a ela que a história deles dois já se foi e que agora ela tem que entender isso. A Alma diz a ele que não pode aceitar isso e diz de coração que quer sim uma vida com ele. A Alma, em uma conversa com o Leonardo muito longa, ela começa a inventar um monte de mentiras ali e o Leonardo pede a ela que pare de mentir, que ela não faça isso, que tudo que ele quer agora é que ela se tranquilize e eles conversem bastante, ela se recupere para que juntos eles possam criar a filha deles. Só que a Alma, ela confunde quando o Leonardo diz criar a nossa filha juntos, porque ela acredita que ele vai retornar com ela e ela tenta colocar a mão em seu rosto e diz juntos. O Leonardo responde a ela que não, porque ela sabe muito bem que essa volta deles dois nunca irá acontecer. A Salma começa a chorar e o Leonardo diz a ela que ela machucou muito ele, que há coisas que nunca mais irá ter solução. A Alma fica a todo momento ali tentando se explicar e convencer o Leonardo, só que o Leonardo diz a ela que não, que já falou com ela e que agora ele se vai e vai pedir para que a enfermeira traga o bebê deles e a Alma diz que não traga ela porque não quer vê-la e o Leonardo fica até assustado com essa decisão dela e ela fala que não quer vê-la porque tudo que ela quer é uma família completa ou nada. O Leonardo
Leonardo pede a ela que não faça isso e pede a ela que, por favor, só que a Salma diz a ele que ele pode ir, que ele vai embora e deixe ela ali sozinha. O Leonardo até decide sair, só que ela pede que antes que ele vá, ela quer dizer uma coisa a ele. Ele então olha para ela e ela, como sempre, a novela toda sempre culpando os outros, ao invés de culpar ela própria ali, ela olha para o Leonardo e diz que se ela morrer, ele tem que saber que a culpa será dele. Leonardo fica sem saber o que responder de fato e ela continua dizendo que se ela morrer, a culpa será tanto dele quanto da Ângela. O Leonardo então, por sua vez, simplesmente ele se levanta e vai embora porque ele sabe que não tem culpa de nada disso aí e deixa a alma ali, olha, aos prantos. Um pouquinho mais à frente, a Salma toma a decisão de ligar para Samantha e a Samantha atende, diz alô e a Salma diz a ela, sou eu, a Salma, e é aí quando a Samantha começa a sorrir e diz, oxente, eu pensei que você já estava morta. A Salma pergunta que como ela se atreve a dizer isso a ela. A Samantha responde a ela que como todo mundo abandonou ela, se ela, a Salma, morresse, também isso não ia fazer a diferença. A Salma pergunta se ela está bêbada. Samantha apenas responde que está bem. A Salma diz a ela que está morrendo e que necessita pedir algo a ela que é muito importante. A Samantha fica ali ouvindo e a Salma diz a ela que se ela chegar ao ponto de morrer, que ela, a Samantha, não deixe de forma nenhuma que a Ângela cuide de sua filha. Samantha não entende muito bem e pede para que ela repita. A Salma diz a ela que quer muito que ela cuide de sua filha e a Samantha surta e diz que não, que filhos não, porque ela se equivocou, porque ela, a Samantha, não tem instinto maternal. Samantha conclui dizendo que a filha tem que ficar com o seu pai, que é o Leonardo. A Salma pede a ela que ela não faça isso e que suplica a ela que, por favor, que ela fique com ela. A Salma pede a ela que ela não faça isso e que sim, que ela fique com sua filha porque não quer que a Ângela fique com ela. A Samantha grita com ela e diz que não, que isso aí ela já falou para ela que não vai poder lhe ajudar. Salma fica tentando convencer ela, só que a Samantha diz que não, que isso aí ela não vai fazer ela aceitar e dá a ela um adeus e desliga o telefone em sua cara. A Salma, ao perceber que a Samantha desligou o telefone em sua cara, ela fica revoltada, chama maldita seja a Samantha e começa a passar mal. A enfermeira percebe que a situação agora é complicada e corre para chamar os médicos. A Salma, logo depois que recebeu a visita dos médicos, se tranquilizou. Ela pediu que o Leonardo viesse até ali. Ele chega nela, diz que agora está ali, que ela pode falar. E ela diz a ele que sabe muito bem que cometeu vários erros e o Leonardo pede para que ela fique tranquila e que não precise dizer nada. A Salma pede para que ele deixe ela falar e que sabe sim que vai morrer e que o filho dela vai ficar com ele porque ele é o pai, né? Leonardo fica calado e começa a se emocionar e ela diz que sabe que ele vai cuidar dela muito bem. Só que a Salma diz que não quer de forma nenhuma que ela fique com a Ângela e pede para que ele prometa isso a ela, por favor. O Leonardo então diz a ela que ela lhe perdoe, mas ele não vai poder prometer nada a ela que ele não vai poder cumprir. A Salma fica desesperada logo depois que o Leonardo diz isso e depois de uma longa conversa ali, ela pede a ele que ele perdoe ela porque tanto ódio dentro dela ali só lhe trouxe desgraça. Leonardo pede a ela que ela pare, que ela não fique pensando mais nisso. Leonardo, ao ver que ela está muito desesperada ali, ele pede que ela fique tranquila e ela pede a ele que ele perdoe ela. O Leonardo diz a ela que sim, que é claro que ele perdoa ela e que ela também perdoe ele. Salma toca no rosto dele e diz que amou ele tanto e o Leonardo diz que ele também amou muito ela. O Leonardo começa a dizer a ela que lembra muito bem desde o dia que conheceu ela, só que o aparelho ali começa a apitar e ela começa a passar muito mal e se debater em cima da cama. Ele se desespera e chama os médicos. A médica chega e tenta ajudar a Salma nesse exato momento e a enfermeira pede para que o Leonardo saia. Depois de um tempinho, a médica chega agora no Leonardo e diz a ele que sente muito porque o fígado da Salma não resistiu. Ela continua dizendo que ela teve hemorragia muito forte e que eles não conseguiram tratar o estado epilético que ela teve, que provocou nela o eclâmpsia. O Leonardo pergunta, e então? A médica então revela para ele que a Salma então morreu
diz que sente muito e sai, deixando ali o Leonardo pensativo. O Dário, que está ao lado do Leonardo, toca nele e diz que sente muito, e depois o Leonardo diz que agora o que ele vai fazer, o que nós vamos fazer, se referindo a ele e a criança. O Dário pede a ele que ele não pense nisso agora, pede a sobrinha para ficar com ela porque ele precisa sim de um tempo para pensar. Depois que o Dário pega a sobrinha e sai, o Leonardo fica todo perdido ali depois dessa notícia, sem saber o que fazer depois da morte da Salma.